Oremos. Pai querido, que alegria poder ter saúde para começarmos essa semana de lives. Estamos aqui num propósito, ó Deus, dias e anos de nos alimentarmos dessa palavra que tem sido para nós lâmpada para os nossos pés, que tem sido luz para o nosso caminho, que tem sido farol, ó Deus, para iluminar, ó Deus, o barco das nossas vidas em meio às visões turvas, em meio às tempestades que tenham surgido em determinados momentos. Somos gratos ao Senhor por este cuidado, somos gratos ao Senhor pela saúde, pela paz, somos gratos ao Senhor pela habilidade divina que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Deus, na total e completa dependência do Senhor e sempre crendo que o Senhor, ó Deus, nos surpreende em tudo, que o Senhor faz perfeito, que o Senhor ampara, que o Senhor restaura, que o Senhor, ó Deus, cura, que o Senhor liberta, que o Senhor, ó Deus, ativa. Por isso dependemos total e exclusivamente do Senhor. E dizemos ao Senhor que ao longo dessa semana recebamos aqui neste ambiente palavras, ó Deus, renovadas, palavras novas, revelações novas, não apenas para o nosso conhecimento, mas para que sejamos confrontados com essa possibilidade de colocá-las em prática, de vivê-las, ó Deus, intensamente como é projeto do teu coração. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, no controle da nossa casa, no controle do nosso casamento, no controle dos nossos filhos, no controle das nossas finanças, no controle da nossa comunidade de fé, da nossa igreja, no controle, ó Deus, de cada ambiente que pisarmos a planta dos nossos pés. Por isso, como a canção que colocamos aqui no início, ó Deus, desta live, e neste fundo musical, rendido estamos aos teus pés, reconhecendo que nada podemos fazer se o Senhor não fizer por nós. Temos tantas e tantas e tantas decisões a serem tomadas ao longo dessa semana e clamamos ao Senhor, ó Deus, por essa intervenção. Clamamos ao Senhor, ó Deus, para que em todas elas possamos retroceder para as nossas vontades e avançarmos para a tua vontade. Que possamos entender que a tua vontade é a melhor decisão para as nossas vidas. Que o homem faz planos, mas é a resposta do Senhor, ó Deus, que precisamos. Por isso, nós nos rendemos, nós nos quedamos aos teus pés, reconhecendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, do qual não tem sombra de variação e nem de dúvida. Aquele que está neste ambiente, que precisa de uma intervenção de cura, que haja uma liberação do trono da graça, porque cremos, ó Deus, vivemos por fé, e porque vivemos por fé, cremos, ó Deus, que nós não vivemos pelas circunstâncias, por aquilo que está acontecendo no tempo presente, não, mas nós vivemos baseado naquilo que a tua palavra diz. A tua palavra perpassa gerações e nós sabemos que todas as coisas passam, tudo é passageiro, a ciência passa, os achismos humanos passam, a filosofia humana passa, o humanismo passa, mas a tua palavra permanece para sempre. Aquilo que tu falas, ó Deus, gerações passadas vivenciaram e gerações presentes estão vivendo e gerações futuras vão viver. Por isso fundamentamos os nossos pés, ó Deus, na tua palavra, na rocha dos séculos, da pedra angular, da rocha principal, aquela que os edificadores, ó Deus,
rejeitaram, mas nós reconhecemos que ela é fundamental, a pedra principal, Jesus Cristo de Nazaré, a nossa base, a nossa rocha, o nosso sustentáculo, a nossa vida, a nossa casa, fundamenta a sua força, a sua esperança, as suas decisões em cima dela. E bendito seja para sempre o teu nome glorioso, Jesus. Seja bem-vindo nessa semana de live, seja bem-vindo entrando em cada lar aqui representado, seja bem-vindo, Jesus, entrando no lar de cada família neste ambiente, restaurando, curando, libertando, provendo cada necessidade. Ativa, Pai, na autoridade do nome de Jesus, a saúde para que tenhamos forças suficientes, ó Deus, para fazer a Tua obra nesta semana, Pai. Acima de tudo, Deus, nesse tempo de preparação para a Páscoa, que possamos, ó Deus, receber do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que possamos receber da vida, da ressurreição, que possamos experimentar, ó Deus, de todos os elementos dessa Páscoa, para que de fato, ó Deus, possamos caminhar as milhas necessárias, sendo renovadas as nossas forças, sendo, ó Deus, fortalecidos no Senhor. E bendito seja o teu nome para sempre, Senhor. Encha-se esta live ao longo de toda essa semana da tua glória. Encha-se este lar aqui representado com a tua glória. Encha-se cada casa, cada ambiente desta família com a tua glória. E seremos cuidadosos em tributar somente ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Shalom para você que acabou de chegar aqui no nosso primeiro dia de live dessa semana. E a minha pergunta para você é: já convidou alguém? Já enviou aviõezinhos aí para os seus amigos? E eu quero trazer o tema desta palavra e ao mesmo tempo dizendo para você, o tema desta palavra é um desafio. Um desafio dizendo para você, você que aqui está, há uma palavra no coração de Deus liberada para o seu coração. Volte a sonhar. Esse é o tema da nossa live. Volte a sonhar. Levante-se. Volte a sonhar. Volte a fazer aquilo que Deus sonhou e projetou para a sua vida. Esse é o tema da palavra. Como então eu posso voltar a sonhar? Quais são os elementos necessários para que eu possa voltar a acreditar, voltar a ser intenso naquilo que eu acreditava? Eu trago o texto de Provérbios no capítulo 16, versículo 3. E eu desafio você que está aqui, que parou no tempo, você que deixou aquilo que era desejo do seu coração de lado. Deus está lhe entregando uma palavra nesse dia. Volte a sonhar. Provérbios 16, 3 nos instrui dizendo: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Estaremos sim orando por esse príncipe e que ele seja visitado nesta hora, onde quer que ele se encontre, para que o poder de cura seja agora envolvido todo o seu corpo e ele seja plenamente curado em nome de Jesus. Consagre ao Senhor. A quem?
ao Senhor, tudo que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Quer ver um sonho bem-sucedido? Consagre ao Senhor. Quer ver um propósito ser bem-sucedido? Consagre ao Senhor. Lembro que nós falamos aqui logo no início dessa live, trazendo para vocês que por mais que eu tivesse planejado, por mais que eu estivesse preparado essa palavra para você, eu preciso consagrá-la ao Senhor. Eu preciso entregar ao Senhor, sabendo que eu só posso fazer porque eu sou dependente dele. A palavra no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, diz o próprio Jesus para nós: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O que Jesus está falando aqui é de uma vida estabelecida, de uma vida desejada, de uma vida na sua completude. É projeto do coração dele que você tenha uma vida plena, que você sonhe, que você viva os projetos que ele tem para você. Quantas vezes você viu o seu dia passar e mal se lembrou do que você fez? Quantos dias nós passamos em que nós andamos ali no automático, fazendo as coisas de acordo com aquilo que era a demanda, de acordo com aquilo que vinha para nós, e passou o dia e você nem se lembrou dos seus atos, daquilo que você empreendeu ao longo do seu dia. Todos nós, constantemente, vivemos numa rotina corrida, cheia de afazeres, porém entrar no modo automático, onde fazemos coisas por mero hábito ou repetição, nos tira o prazer de viver. E já começamos apenas a sobreviver. Iniciamos a segunda-feira já ansiosos para chegar o domingo, acordamos já esperando a hora da gente descansar, da hora de dormir. Será que você está vivendo a sua vida apenas aguardando o dia de partir? O texto que lemos no Evangelho de João nos instrui dizendo que Jesus veio para essa terra para que você tenha uma vida, e a qualidade desta vida, ela é prazerosa. Não vale a pena estar aqui nessa terra a viver de qualquer maneira. Temos que encontrar o prazer da vida, temos que encontrar a satisfação dos nossos dias, a plenitude, a alegria de viver cada dia, entendendo que Deus está nos conduzindo, Deus está nos levando, e naquele lugar, debaixo daquela atmosfera, nós temos que desfrutar do melhor de Deus para este tempo. Jesus veio, significa que a vinda de Jesus para essa terra, ela só encontra sentido para nós. Nós só correspondemos àquilo que ele fez se desfrutarmos da vida abundante. E que façamos dessa vida, que possamos vivê-la na sua plenitude plenamente. Outra coisa que pode ser deixado de lado por conta de tantas coisas na nossa cabeça são os nossos sonhos. Mas eu falo de sonhar, não é um delírio seu, mas é um plano de Deus para a sua vida. Sonhar com uma oportunidade nova, sonhar com um projeto novo como empresário, sonhar com um emprego, sonhar com uma vaga na universidade, sonhar com uma viagem, sonhar com uma família, sonhar com uma ativação nova dentro da sua empresa, sonhar com projetos novos. Nós precisamos trazer isso. O sonho, ele ativa em nós, querido, a vontade de viver. Sonhar, ou os sonhos, eles não podem sair da nossa mente, principalmente se o que você estiver entrando for ansiedade, preocupação e medo. Sonhar ajuda a consolidar memórias, a desenvolver o seu cérebro e o sistema nervoso, a produzir saúde mental, saúde física.
Eu gosto muito de um texto de Eclesiastes que fala que só não tem sonho aquele que já morreu. Isso significa que enquanto estivermos nessa terra, nós temos que buscar pelos sonhos. O sonho é o anseio que motiva a vida. Eu vou repetir, o sonho é um anseio que motiva na vida. É o que nos faz despertar e ter a alegria de poder acordar pela manhã e ter a convicção de que dia após dia nós vamos viver coisas novas, nós vamos experimentar de coisas novas. Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância, para que você viva em plenitude. Eu vim, diz a palavra, eu vim para isso, ou seja, a minha função aqui na terra é trazer qualidade de vida, a minha função aqui na terra é trazer sonhos para você, a minha vinda para essa terra é para trazer para você essa qualidade de vida, de simplesmente você sair deste ambiente de pensar que acorda, vai, faz isso e pronto, acorda, dorme, acorda, come, dorme, acorda, come, trabalha, dorme. Não, é uma qualidade de vida naquilo que você faz. Mas quais são os elementos necessários para que eu possa voltar a sonhar? Eu digo isso para você, voltar a sonhar com algo novo, voltar a sonhar com a plenitude, voltar a sonhar com a alegria, voltar a sonhar com algo novo. O que eu posso trazer para a minha vida que é um elemento necessário para que eu possa me levantar a cada manhã buscando uma coisa nova? Quer esse elemento? O primeiro elemento é ler diariamente a palavra de Deus. Escreva aí para mim, o primeiro elemento necessário para voltar a sonhar é ler diariamente a palavra de Deus. E sabe, eu vou trazer aqui para você algo que eu sempre busco para a minha vida. Quando geralmente você está enfrentando uma crise, quando você está percebendo ali que você parece que está esfriando na fé. Você já teve momentos assim em que você parece que está esfriando na fé e que geralmente quando isso está acontecendo você começa a procurar culpados ali. Não, eu estou esfriando na fé porque eu não estou recebendo isso, eu não estou recebendo da igreja, eu não estou recebendo dos meus líderes. Você começa a criar culpa, quando na verdade esse esfriamento acontece por nossa causa. Por nossa causa. Veja bem, quando acontece esse esfriamento, a primeira coisa que eu faço, geralmente a gente tem uma certa dificuldade neste tempo de ler a palavra. Quando a gente está frio, quando a gente está percebendo esse declínio espiritual, a gente já começa a deixar a Bíblia de lado, a gente já começa a deixar o principal de lado. A gente não tem mais o prazer de ler a palavra. Mas esse é o primeiro ponto. E quando você não está com vontade, geralmente o que eu vou fazendo, seja ir para uma academia, seja fazer uma caminhada, seja ir para um trabalho, eu coloco, se eu não estou ali a fim de ler a Bíblia, eu coloco a Bíblia em áudio, eu começo a ouvir a palavra. E além disso, eu vou procurar uma palavra de um pregador que para mim é uma referência teológica. Eu vou buscar uma palavra que vai me estimular ali a sair daquele lugar, a esquentar ali essa frieza espiritual para ativar a minha fé. Eu vou procurar, eu posso jogar no YouTube lá um tema da palavra, aquecendo a fé, estimulando a fé. Eu vou procurando sempre uma palavra nesse sentido, para que possa ativar o meu espírito novamente, para que eu volte a sonhar. A Bíblia nos diz, em Romanos 12, 2, dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se
pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não existe renovação da mente, não existe renovação da mente se você não trouxer para a sua vida a experiência de trazer sempre, em cada contexto, em cada situação, aquilo que a palavra diz. Quando nós falamos de ler a palavra, eu me expor à palavra, eu estar nesse ambiente de formatação da minha mente. Eu vou ocupar a minha mente, não com aquilo que está me colocando para baixo, mas eu vou ocupar a minha mente com aquilo que pode me elevar, aquilo que pode me colocar para cima, aquilo que vai me levar para um crescimento. A Bíblia está dizendo claro, se eu quero voltar a sonhar, eu preciso sair dessa atmosfera de me moldar com as coisas naturais, comuns do mundo. Eu preciso ativar a minha mente. Não, a palavra diz isso. Eu preciso estar na companhia, à mesa de pessoas. Eu preciso voltar ao ensino. Eu preciso voltar ali à sala de aula, onde eu posso receber da palavra. Eu preciso ativar em mim, colocar isso como prioridade. Querido, para mim, como pastor, não existe a formação de ovelhas, de discípulos de Jesus, sem o ensino da palavra. Eu não aceito nós como igreja, como casa, como denominação, as pessoas simplesmente serem frequentadoras de uma igreja. Isso traz esfriamento, isso não leva você para a rota do propósito, isso não leva você a ativar os sonhos. A palavra me ativa, a palavra me levanta, a palavra me restaura, a palavra me faz olhar para uma nova perspectiva. E eu preciso da palavra, eu preciso aprender a palavra. E quando nós falamos de ler diariamente, querido, eu quero falar para você desse livro, que para mim é o livro dos impossíveis. É o livro dos impossíveis. Essas histórias aqui, elas me inspiram. Essas histórias aqui, elas me tiram desse lugar das impossibilidades para o lugar da possibilidade. Cada história registrada traz ali consigo a certeza do poder de Deus. Então, se eu estou esfriando acerca dos meus sonhos, dos projetos de Deus, ao ler a palavra, pode ter certeza que eu vou ali receber do poder de Deus através daquelas histórias que me inspiram. Onde já se viu mar abrir, mortos ressuscitarem, gigantes serem derrotados, fogo não queimar, leões ali ficarem quietos, calmos. Deus não nos entregaria tantas histórias por acaso. Ele quer que saibamos que Ele é o Todo-Poderoso. Ele quer que você aprenda a depender total e exclusivamente dEle. Muitas vezes nós deixamos de sonhar porque esquecemos dessa verdade, que Deus tudo pode. Se Deus tudo pode, eu vou correr para quem pode. Se você está precisando de um dentista, se você está com um problema no dente, você vai procurar um dentista. Se você está com um problema no seu organismo, você vai procurar um gastro. Se você está com um problema nos seus joelhos, você vai procurar um ortopedista. Querido, se você está precisando de poder, de voltar a sonhar, você vai procurar aquele que pode devolver a você a vida e os sonhos. Você vai procurar alguém que tem o poder para entregar aquilo que você precisa. A leitura da Bíblia, a leitura da palavra é o que renova constantemente a nossa mente. Pastor, eu até comecei esse ano, mas no dado momento eu não consegui. Volte. Você tem a leitura anual, volte no dia de hoje, dia 15. O que nós estamos lendo? Deuteronômio. O que nós estamos lendo? O livro de Jó. Vamos voltar para a leitura, para esse tempo. Vamos voltar, não importa onde você parou. Volte a sonhar, volte ao livro dos sonhos, volte ao livro que vai dar a você a capacidade de você poder criar coisas novas. Querido, o mundo atual, ele vive apenas de certezas passageiras, esgotáveis, esgota, uma hora passa, as coisas do mundo passam.
mas nós podemos viver com a certeza de que aquele que nos resgatou, ele tem o poder de fazer infinitamente mais. Deus pode, eu vou para quem pode, eu vou lá para a presença de Deus, eu vou buscar de Deus, eu vou ler a palavra, eu vou ouvir a palavra, eu vou ouvir uma boa pregação. Querido, nenhum sonho é tão grande que o nosso Deus não seja capaz de realizar. Qual o sonho que está aí dentro, que está latente aí dentro, o que você está precisando aí? Deus é poderoso para fazer. Alinhe os seus sonhos às promessas de Deus. Alicerce seus sonhos com as promessas de Deus. Querido, de que maneira? Visualizando a concretização deles. E isso dará a você a força, a confiança necessária para a realização dos seus sonhos. Ao ler a palavra, vão brotar ali promessas de Deus para a sua vida. Você vai dizer: meu Deus, como eu estava cego, como eu estava miserável de ter esse tipo de visão, de ter esse tipo de pensamento. Eu vou olhar para as promessas do meu Deus, tem mais de 8.000 promessas ali na sua palavra. Eu vou olhar para aquilo ali, eu vou tirar o meu foco das impossibilidades, eu vou tirar o meu foco de que não tem jeito, eu vou tirar o foco de que já estou de batalha perdida. Não, meu Deus é poderoso para fazer. Poderoso para fazer, mesmo que as circunstâncias me digam o contrário. Eu estou dizendo o que a palavra diz, e é a palavra que diz, e é a palavra que diz, e é a palavra que diz, e ela que vai me fortalecer. Busque a palavra diariamente, queridos. Você não tem necessidade de comer o alimento, o arroz, o feijão, a salada, a carne, o pão, o cuscuz, a tapioca. Todos os dias você não tem a necessidade de comer. Veja que Deus está te conduzindo para esse lugar, de que você não saia de casa sem uma palavra, não saia para o seu trabalho sem se alimentar de uma palavra. É aquilo que vai te ajudar no tempo oportuno para que você possa se levantar para tomar posse das suas conquistas. E o segundo ponto: lembre-se que Deus tem prazer em te abençoar. Escreva isso aí, por favor. Lembre-se de que Deus tem prazer em te abençoar. Às vezes você acha, e às vezes nós estamos numa situação achando que Deus está ali torcendo contra a gente, né? É aquela visão antiga, aquela visão de um Deus que está sempre com um chicote na mão, ali observando para ver se a gente vai errar mesmo. Não. O nosso Deus não tem prazer nos nossos erros. O nosso Deus não tem prazer, não torce, pelo contrário. O teu Deus tem prazer em te abençoar. Você é um abençoado. Escreva isso aí: eu sou um abençoado. Eu sou um abençoado. E a cruz foi a maior prova de amor a toda a humanidade. Não há nenhum outro Deus que resolveu deixar toda a sua glória para viver como homem e ainda morrer de forma completamente injusta por amor a você. Eu sempre fico pensando assim sobre esses outros deuses que se levantam por aí. Todos esses deuses que se levantam por aí, você para imaginar, meus amados, de que todos eles sempre prega e se coloca numa condição de um relacionamento tão distante. Você não se aproxima, você não tem proximidade com eles. Todos os feitos destes deuses é se colocar ali sempre acima e de uma forma inalcançável. Mas o nosso Deus, não. O Deus verdadeiro, não. E nisso está a beleza do nosso Deus. O seu plano de redenção, o seu plano de construção,
é de desenvolver um relacionamento comigo e com você. Todo projeto de construção da história bíblica, todo projeto de construção foi para que eu e você pudéssemos estar juntinhos dele. O único Deus em que eu posso ser filho e eu posso chamá-lo de pai. E a função de um pai é abençoar. A função do pai é querer o filho se relacionando com ele. Querido, ele não mediu esforços para te alcançar e não medirá esforços para te abençoar. O desejo dele é te alcançar, é estar pertinho de você. Você que está aqui, que teve uma experiência com Jesus, que hoje tem uma aliança com Jesus, o propósito dele foi fazer isso. Agora ele te alcançou porque ele quer te abençoar. Ele te alcançou é porque ele quer fazer algo novo com você, porque ele quer te conduzir para caminhos onde você nunca foi conduzido. Ele quer que você tenha experiências tão poderosas, muito maiores do que você teve no passado. Entenda, Deus, antes de tudo, é fiel a Ele mesmo. Ele não faria sentido tamanho sacrifício para nos salvar e depois nos deixar de lado, não. Todo projeto de construção, ele abriu a porta de salvação, mas ele diz: venha, eu quero você juntinho comigo. Venha, eu quero você andando comigo. Venha, eu quero aqui trazer, eu quero te surpreender a cada manhã. Eu quero te entregar coisas novas, poderosas, grandiosas. Eu quero te entregar algo lindo todas as manhãs. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida hoje. Nesse dia 15 de abril, é um dia onde ele decidiu te abençoar. Claro, nem tudo o que pedimos a ele pode não ser do seu agrado, mas aquilo que for de acordo com a sua vontade, pode ter certeza que ele irá derramar abundantemente sobre a sua vida, até porque ele sabe o que é necessário para você, ele sabe do que você precisa. E o nosso Deus não nos prometeu capricho, mas ele prometeu suprir a nossa necessidade, de nos abençoar no território da nossa necessidade, de ir ao lugar onde nós precisamos. Querido, amado e precioso, amém, Marcinho, você vai viver, eu penso acerca disso, você vai viver intensamente tudo que Deus tem para você. Prepare-se para viver ainda muito mais do que você já tem experimentado. Meus queridos, antes de você nascer, a Bíblia já nos traz inúmeras promessas acerca do que Ele deseja fazer em nós. Lembre-se disso. Nós podemos descansar e ter a certeza de que Ele cumprirá cada uma delas, porque grande é o seu amor. Assim para com a vida de Bernardo, em que nós oramos por ele, em que nós abençoamos, em que nós declaramos a saúde, que nós declaramos a cura sobre a vida de Bernardo. O propósito de Deus vai se cumprir na vida de Bernardo. Creia isso, Ju. Nós estamos orando e vai acontecer. Amados, nós precisamos sobreviver aos momentos de extrema dificuldade com perseverança, com fé para a realização dos nossos sonhos, esperando no Senhor o cumprimento dos nossos sonhos. Então entenda bem isso, querido. Por mais dificuldade que você esteja vivendo, alimente esse tempo com a certeza daquilo que a palavra já diz. Deus é fiel ao que Ele diz. Deus é fiel à sua palavra, por isso que você precisa conhecer. Porque descansamos, Ju, de que Bernardo será curado. Porque Bernardo ainda não viveu o propósito de Deus para a vida dele. Está escrito, olha a promessa, está escrito que na cruz do Calvário Jesus levou sobre si todas as enfermidades do Bernardo, do Guilherme, e que eles são curados na autoridade do nome de Jesus.
Peguemos esse tempo para injetar a palavra de Deus diante das circunstâncias, para mudar as circunstâncias através da palavra. A única coisa que pode mudar as circunstâncias é a palavra de Deus. O fato de termos de Deus a promessa não significa que não temos que lutar pelos nossos sonhos. A concretização dos nossos sonhos depende da nossa caminhada em direção a Ele, exige que saiamos da nossa zona de conforto. E aqui, querido, eu quero trazer uma coisa para vocês. Não permita. Não permita. Isso sobe ao meu coração nessa hora. Que você esteja vivendo uma situação difícil. Não permita que dos seus lábios pronunciem palavras de dificuldade. Não ajude o problema a se tornar mais problema. Se levante diante do problema e libere uma palavra de solução. É isso que eu estarei ensinando hoje no nosso discipulado. A palavra, ela muda o caos. A palavra transforma o caos. Saia da sua zona de conforto para uma nova fase em Deus. Saia dessa zona de conforto e mergulhe em Deus, mergulhe nas promessas. Não fale o problema. A palavra nos diz, querido, acima de tudo isso, aquilo que está escrito em Efésios 3, versículo 20 e 21. Efésios 3, versículos 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aonde atua o poder de Deus? Responda para mim, de acordo com isso que está escrito aqui. Aquele que é capaz de fazer infinitamente, está escrito, infinitamente mais do que tudo que pedimos, que pensamos, de acordo com o seu poder que opera onde? Onde o poder de Deus atua? Em nós. E a Ele seja a glória na igreja, em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. O que limita o poder de Deus dentro de uma vida é a incredulidade. O que limita o poder de Deus na vida de uma pessoa é deixar as promessas de Deus e falar o problema, e dizer as dificuldades, e não transformar as dificuldades, não transformar o caos pela palavra, pelas promessas de Deus. Minha palavra para você nessa manhã: ei, volte a sonhar, porque sonhar dá sentido aos nossos dias. Sonhar dá rumo aos nossos dias. É como se tivesse ali na nossa engrenagem dos nossos pés, colocando aquele olhinho ali na engrenagem para que a gente tenha mais sucesso na nossa caminhada, para que a gente seja impulsionado ali com mais rapidez. Talvez você já tenha se frustrado com sonhos que ainda não foram alcançados, mas eu digo para você nessa manhã: não desista de acreditar, não se desmotive, dê tempo ao tempo, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Eu sempre penso, querido, sei que o nosso tempo está estourado, mas eu preciso falar isso. Eu sempre penso da história de Saul, quando Samuel diz para ele: Saul, espere o tempo oportuno para que eu venha e que juntos possamos adorar a Deus. E Saul, motivado pelas circunstâncias,
Presta atenção nisso. Motivado pelas pessoas ao seu redor. No tempo onde Samuel estava chegando, Saul se precipita e oferece um sacrifício por ele mesmo, sem esperar aquilo que a palavra diz. Espere o tempo oportuno. Talvez o maior segredo para você voltar a sonhar é saber esperar, porque o como sonhar também faz sentido. Eu vou sonhar liberando as promessas, eu vou sonhar declarando as promessas, eu vou sonhar permitindo que as promessas me fortaleçam e me preparem para aquele momento. Queridos, quantos de nós já não perdemos o que Deus tinha para nós, porque naquele momento exato de Deus fazer, nós acabamos desviando os nossos pés. Nós buscamos outra rota por desespero, por religiosidade, por incredulidade. Saul perdeu o reinado naquele momento. Às vezes, quando Deus está prestes para fazer algo poderoso, o diabo vem e levanta pessoas para nos desviar, para trazer palavras. É muito difícil, né? Não vai ter jeito não. Eu também concordo com você que esse não é o momento, não é o lugar. Aí a pessoa acaba desviando o seu propósito. E Deus está ali, cara, eu estou pronto para derramar, estou pronto para fazer. Querido, você pode estar perdido, passando os seus dias sem saber o que fazer. Volte e se encaixe nos propósitos de Deus. Coloque os seus sonhos nas suas orações. Não apenas sobreviva, mas viva com a esperança nos seus sonhos. Viva plenamente, porque Jesus disse que veio para isso. Se ele veio para isso, tudo que ele fez para fazer, tudo que ele veio para fazer vai ser estabelecido. Tudo que ele veio para fazer vai acontecer. Veja o que Jeremias 29:11 diz para nós. Pois eu bem sei os planos que tenho para você, diz o Senhor para você nessa manhã. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Oremos para que os sonhos estejam alinhados ao coração de Deus, que os nossos dias sejam cheios de vida e o nosso rosto cheio de alegria, porque precisamos desejar algo maior. Durante essa semana, querido, escolha pelo menos um dos sonhos anotados no seu caderno de agenda, no seu livro dos sonhos, e dê o primeiro passo. Ore intencionalmente todos os dias em cima daquilo que você quer ver acontecer e comece a caminhar nessa direção. O teu Deus nunca te deixará, nunca te abandonará. Tire aquele sonho lá da prateleira. Tire aquele sonho do caderno. Dê vida a ele. Pastor, mas diante dos meus olhos eu não vejo possibilidade. Você não vive pelo que você vê. Você vive pelo que você crê. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a viva plenamente. Se ele veio para isso, ainda você está nessa terra, pode ter certeza que o que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Quero te abençoar com essa palavra. Quantos aqui
foram abençoados por essa palavra de hoje? Que a graça do Senhor, sempre a abundante graça do Senhor, seja sobre a sua vida ao longo dessa semana. E amanhã a gente retoma aqui com uma outra temática para alimentar, para colocar pão sobre a sua mesa. Um beijo no coração. Deus te abençoe. Seja fortalecido e volte a sonhar. Compartilhe essa live com alguém. Mande essa live para alguém e convide alguém para fazer esse propósito de estar conosco aqui 6h30 da manhã. Chame outras pessoas. Deixe no coração, fique na paz. Excelente semana para você e nos vemos amanhã 6h30. Beijos.